Quando vocês viram aquelas vanguardas europeias que já foram discutidas, as vanguardas que vocês viram, algumas vanguardas europeias, que está esse assunto no livro de vocês, e esse aqui também está, as vanguardas já estão tendo europeia, elas contribuíram, foram elas que deram origem ao modernismo português. Então, eles surgiram com essas vanguardas, dando ideias de inovações, e depois surgiu o modernismo. Então, o escritor mais importante deste período é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos escritores portugueses mais importantes e também um dos poetas mais importantes do mundo. Um dos maiores poetas da língua portuguesa do mundo. Tem Camões, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade, que é brasileiro. São dois portugueses, que é Luís Vaz de Camões, do classicismo, Fernando Pessoa, do modernismo, e Carlos Drummond de Andrade, também do modernismo brasileiro. Aí nós vimos a foto de Fernando Pessoa, tem o nome aí Ricardo Reis. Fernando Pessoa, ele era um escritor que ele criava heterônimos, ou seja, ele criava outras personalidades, outros escritores com características diferentes, com profissões, e ele escrevia as obras de acordo com aquele tipo de escritor. Ele fazia essa descrição, assim. Então a gente ia ver um poema, estava com a assinatura de outra pessoa, você até pensava que existia essa pessoa na verdade era fictícia, era uma pessoa criada por Fernando Pessoa. Ele criava outras personalidades. Então aqui nós falamos um pouquinho do modernismo europeu, iniciado no século XX em Portugal. Cada grupo de estados de alma mais aproximados insensivelmente se tornará uma personagem, com estilo próprio, com sentimentos porventura diferentes, até opostos aos típicos do poeta na sua pessoa viva, Fernando Pessoa. Então ele mesmo criava, olha aí, vocês estão vendo, os três maiores heterônimos que foram criados por Fernando Pessoa, foram esses três que vocês estão vendo nas fotos, um mais alto, com a pasta, um mais baixo. Então, vamos falar dessas pessoas. O que é um heterônimo? Tem o ortônimo, que o ortônimo é o empírico, o próprio poeta, sujeito real do mundo ideológico, que vive as experiências, o criador. O ortônimo é o próprio Fernando Pessoa. Quando ele é o ortônimo, ele assina os poemas dele com o nome dele. Heterônimo é a criação com nome, biografia, obra e estilo próprio, como se fosse um eu empírico, mas, por ser criação, é eu lírico. A heteronomia é um processo criativo pelo qual Fernando, ou Pessoa, cria seus outros eus e assim percorre os caminhos do autoconhecimento. Aí nós temos a teoria do fingimento, teoria de criação desenvolvida pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Somente o poeta que é capaz de mentir conscientemente, voluntariamente, pode dizer a verdade. Então aí é a teoria do fingimento que esse Nietzsche disse. Despersonalização, teoria criada pelo próprio filósofo alemão Friedrich Engel. O ser em si, o eu empírico, real e o criador, torna-se outro por ser o eu lírico, a criação, e retoma estar em si. É um estado de consciência das infinitas possibilidades que podemos ser de nós mesmos. Em Fernando Pessoa, a busca por essa consciência alimentou e elevou sua esquizofrenia ao grau máximo. Aí nós temos busca de outros eus, que é os eus líricos, autoconhecimento, retorna a si, o eu empírico. Aí vocês viram essa busca de vários eus, aí tem o eu. Então, Ricardo Reis, que é um dos
heterônimo de Fernando Pessoa. Lembrando, gente, Ricardo Reis é uma personalidade criada, inventada por o Fernando Pessoa. Ele não existe de fato, foi Fernando Pessoa que escreveu algumas poesias, criou uma biografia, veja só. Ele criava até a biografia da personalidade que ele criava. Ele tinha data de nascimento, de morte e tudo mais. Então, em 1887, Porto é uma cidade de Portugal. Apesar de não ter referência da morte do heterônimo José Saramago, que sua obra, O Ano da Morte do Ricardo Reis, trabalha o ano de 1936. Formação clássica em colégio jesuíta, latinista e semi-helenista. Médico e monarquista, moreno, alto e magro. Em 1919, foi morar no Brasil. Teórico de neopaganismo, novo bucolismo, o mais fiel discípulo de Alberto Caeiro, que ser como o mestre. Então, Ricardo Reis, vocês viram quem era o Ricardo Reis. Esse Ricardo Reis, ele era o discípulo. E aí nós temos a biografia dele. Ele tem uma formação clássica no colégio jesuítica. Médico, monarquista, moreno, foi morar no Brasil. Tudo isso era a invenção do Fernando Pessoa. Aí a estética, odes clássicas, curtas, ricas em versões sintáticas. Ode é um canto de exaltação e glorificação. Então, ode quer dizer esse canto de exaltação e glorificação. Temas: transitoriedade e morte, obsessão igual pavor. Ética de abdicação. Quem não quer nada, não perde nada, portanto, não sofre. Temos o tempo é estático, é efêmero, mas sem mudanças. Se ele é estático, ele não tem mudança. Então, aí são as características da obra e do pensamento do Ricardo Reis, que é um heterônimo de Fernando Pessoa. Ricardo Reis. Busca pela serenidade. Sim, busca pelo equilíbrio. Ricardo Reis torna-se desequilibrado. Jamais será como o mestre, porque ele é o discípulo, ele não é o mestre. Você sabe, discípulo é como se fosse o aluno, o mestre é aquele que ensina. E discípulo é aquele que fosse como se fosse o aluno. Aí nós temos busca pela serenidade dos sábios. Nada vale a pena, ética da apatia, a abdicação de tudo, aceitação resignada do destino. Carpe diem, que é contemplação da carpe diem, quer dizer, aproveita a vida, contemplação da natureza, busca a calma e o equilíbrio, afastamento de tudo que pode causar perturbação e dor, sujeito moderado, viver indiferente a tudo. Então é como se uma pessoa quisesse se livrar de todos os problemas e procurasse viver afastado de tudo. Não queria saber de notícia, não queria saber de problema, é uma pessoa que vive uma vida. Então, aí nós temos o que chama estoicismo. Estoicismo é essa questão da nada vale a pena, a ética da apatia. E essa que tem é como se fosse um conjunto de interseção. E aí o que está entre os dois, que entre o epicurismo. E aí tem a zona de interseção, que é o latinismo e o semi-helenismo. Aí o quinto Erasto Flaco, de 65 a.C., Roma, foi um poeta lírico e satírico romano, além de filósofo. É conhecido por ser um dos maiores poetas da Roma antiga. Gente, aí tem só uma busca pela serenidade dos sábios, aí uma corrente filosófica. E vocês estão vendo que
Tem o estoicismo, tem o epicurismo e a zona de intersecção entre os dois, que é chamado de latinismo ou semi-helenismo. O estoicismo é a forma de Ricardo Reis se defender do mundo, não se importar com ele. Procura olhar o mundo sem envolvimento, frieza e desencanto. Esse processo levará ao epicurismo, carpindai. Epicurismo deve-se aproveitar a vida e seus prazeres, porque a morte é a única certeza, devemos temê-la. Destino, fatalismo. O homem deve olhar as coisas do mundo como os deuses. Soberba de quem renega tudo, uma forma de ignorar o mundo. A busca por um ideal de equilíbrio impossível atormenta Ricardo Reis. Desejo de um equilíbrio forjado que o leva ao sofrimento. Aí o tempo é transitório e efêmero, mas estático. Renova a decepção, ameaçado pelo sentimento de morte, aí o pessimismo mortal. Agora nós vamos aí a poesia do heterônimo Ricardo Reis. Nós temos esse aí, que é parece não sei nem o que é, uma escala, um relógio numerado. Aqui tem uma poesia dele que diz o seguinte: mestres são plácidas todas as horas, que nós perdemos, se no perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida, assim saibamos, sábios, incautos. Mas descrevê-la, tranquilos, plácidos, lendo as crianças, por nossas mestras, e os olhos cheios de natureza. Aí nós vimos que este é um poema dedicado ao mestre Alberto Caeira. A contemplação da natureza o salva do sofrimento, porém não do tormento da transitoriedade, que essa transitoriedade é aquela certeza de que a vida, você nasce jovem, envelhece e morre. Perceba, o tempo passa rápido, mas é estático, pois nada muda. Se nada muda, não se cria expectativa de nada. Logo se pode vencer melhor a dor. A vida deve ser tratada com descompromisso, aproveitando cada momento ao máximo, com a tranquilidade, como uma criança. É como se você vivesse cada dia mais sem se preocupar com nada, com nenhum problema. É como se você fosse uma criança que não tem conta para pagar, não tem que trabalhar, meio despreocupada. Neopaganismo. O neopaganismo, os reis e o discípulo mais fiel ao neopaganismo de Alberto Caeiro, porque nós estamos falando de Ricardo Reis. Ele teorizou que o mestre praticou. Observação: Cristo é apenas mais um Deus no altar com os outros. O Deus Pan não morreu. Cada campo que mostra ao sorriso do Apolo, os peitos nus de Ceres. Sede, ou tarde vereis, por lá aparecer o Deus Pan, o imortal. Não matou outros deuses, ó triste Deus cristão. Cristo é um Deus a mais. Vale lembrar que a educação que Ricardo Reis teve foi clássica, num colégio jesuíta. Não se trata de ateísmo, e sim apenas de uma outra crença. Vocês sabem que o jesuíta era um padre jesuíta, uma irmandade da Igreja Católica. Então, aí nós temos algumas coisas sobre o Ricardo Reis, não podemos falar tudo. Ricardo Reis, porque se nós formos falar, nossa aula não termina hoje.
Então, vocês viram hoje algumas coisas sobre Ricardo Reis. Mas tem um mestre que ele aqui nós não falamos. Então, depois a gente deixa isso para uma próxima aula, porque não dá para falar tudo hoje. Vocês podem estudar um pouco mais sobre isso, que nos três, como nós vimos no começo, que além do heterônimo Ricardo Reis, tinha outros heterônimos, que tem o mestre deles, que é considerado. E nós temos aqui, olha, no Fernando Pessoa, ele criou heterônimos. Um deles foi o Ricardo Reis, mas tem o Alberto Caeiro. E Álvaro de Campos. Aí não está sendo citado, mas no livro de vocês está sendo citado. Então, o que eu quero que vocês saibam é isso sobre o Fernando Pessoa. Ele criou os heterônimos, que cada um tinha personalidades diferentes, tinha formação diferente. Tinha um que era engenheiro, tinha outro que morava no campo, e tinha esse aí, o Ricardo Reis, que era um médico. Que era formado no colégio jesuíta. Bom, gente, terminando nossa aula por hoje, porque não dá para terminar